Oh, e aí, pastor? Tudo bem, pastor? Prazerzão, rapaz, ver você aí. O povo tá entrando aí. Prazer Aham. demais de te ver novamente. Nós temos planejado, né, para esse ano ainda. Vamos ver se vai dar certo ainda para a gente comer aquele camarão e fazer aquele movimento aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Já está de pé aí no Bot- convite. Com certeza, botar fogo aí na UFRN, né? Amém. Verdade. É verdade. Amém. Queridão, prazer ser seu amigo, prazer contar com você. Hoje queremos que você possa esclarecer muitas coisas aqui que certamente são plausíveis e que vai de encontro à vida de cada um de nós. Hoje nós temos Uhum. dois temas, design inteligente, ninguém melhor que você para falar sobre isso, só o Michael B, né? Eu acho que você perde para o Michael B. Mas vamos falar 30 minutos. Eu tenho aqui 6 perguntas para você. É claro que numa live não dá para falar de tudo, né? Mas vamos deixar esse gostinho para as pessoas poderem estudar mais, ler o seu livro. E 15 minutos nós vamos falar sobre, você vai falar sobre a cloroquina, né, todo esse dilema que é midiático e que precisa de alguns esclarecimentos. Em 15 minutos, Uhum. perguntas para você esclarecer aqui a nós aqui do Nordeste, do Rio Grande do Norte, Natal. Essa live vai Uhum. ficar gravada no YouTube. Pretendemos abençoar a vida de muita gente, se Deus quiser. Amém, Bem, amém. os que estão entrando aí, o Marcos Severlin, ele é químico, cientista, foi professor da Unicamp, atualmente é professor da Mackenzie, é um dos diretores, ou acho que o diretor da TDI, da Teoria de Design Inteligente, um grupo maravilhoso, que tenho o prazer de fazer parte. Também é membro da Academia Brasileira de Ciências, recebeu vários prêmios, né? Dentre eles o de 2016, a medalha Thomson. É escritor do livro Fomos Planejados e escritor também do recente livro Antividência, que eu queria que você falasse daqui a pouco sobre ele. Mas Aham. vamos começar aqui. Já entrou boa parcela aqui das pessoas que nos honram com a sua audiência. Eu queria, Uhum. eu queria fazer uma pergunta inicial que muito tem me inquietado. Eu assisti até, às vezes assisto o jornal, fiquei um pouco chateado porque eles denegriram a imagem do design inteligente e falaram, e usaram dois professores para falar que o design inteligente não era ciência, que era como se fosse um discurso travestido de uma roupagem criacionista. E eu fiquei pensando sobre isso, eu queria que você falasse sobre a TDI, se ela realmente cumpre o rigor metodológico da ciência. Ela é ciência ou não? Fala um pouco sobre isso para nós. Ah, com certeza, pastor Jean. Acho que uma das formas mais, assim, comuns, infelizmente, né, de você vencer uma batalha, às vezes, é desqualificando o adversário. A gente vê isso, né, constantemente na nossa sociedade. Mas acho que na ciência não deveria ser assim, né? Ciência deveria ser um empreendimento um pouco mais sério, um pouco mais justo, leal. Mas, infelizmente, né, como a gente tem visto nessa pandemia também, né, eu escrevi um artigo sobre isso, a ciência é feita por gente, gente é gente, né? Gente tem paixões, tem cosmovisões e tem formas diferentes de agir. Eu acho que aqueles dois cientistas foram extremamente desonestos, né, ao aparecer em rede nacional e desclassificar uma grande ciência, a ciência do design inteligente, como não sendo ciência. Como assim? Eu acho que ciência é a busca pela verdade, não é? A ciência, ela tem esse único propósito, ela quer saber a verdade sobre as nossas origens. E o design inteligente é exatamente isso, é um empreendimento de cientistas, não é um empreendimento de religiosos, esotéricos, né? Essa gente lá
como dizem que eu sou, às vezes, né, um desequilibrado mental, às vezes meus amigos ligam, né, pastor, e falam assim, Marcos, você está precisando ver um médico. Eu falo, que médico? Um psicólogo? Não, um psiquiatra. Não é. É pelo contrário, né? São cientistas que dizem que, através da ciência, através das suas evidências, fica claro hoje que foi uma mente inteligente que fez o universo e a vida. Então a gente segue o rigor científico? Absolutamente sim. A gente olha as evidências, nós citamos artigos científicos, nós citamos experimentos científicos, citamos dados, citamos a informação da vida, falamos sobre o DNA, falamos sobre o registro fóssil, sobre a cosmologia, sobre como a célula funciona. Citamos os artigos científicos mais recentes, os dados mais recentes. E avaliando esses dados, a gente diz, olha, há sinais claros de que foi uma mente inteligente que fez o universo, fez a vida. Isso é ciência na sua mais pura essência. Então, a ciência do design inteligente, a ciência, claro que sim, é ótima ciência, é a ciência na sua mais pura essência. E quando você ouvir alguém falando que não é, saiba que advogados de porta de cadeia fazem a mesma coisa, né, pastor? Quando ele sabe que o seu cliente não consegue ser defendido com teses, com evidências, ele começa a desqualificar as testemunhas contrárias. Não pode fazer isso em ciência, né, pastor? Eu acho que quem não faz boa ciência é quem tenta desclassificar o design inteligente como não sendo ciência. Somos ciência, sim. A coisa é tão desonesta dessa mídia, porque ela não apresentou ninguém para contrapor e dizer a verdade, né? Você, como cientista, sempre está em busca da verdade, E eles parecem que não têm muito esse compromisso social. Pastor, professor, queria que você falasse um pouco agora sobre dois. É claro que em poucos minutos, mas pelo menos fazer um insight um pouco desses dois livros. A Caixa Preta de Darwin, o que se propõe? Por que esse título, Caixa Preta de Darwin? E também o seu livro, né? Esse aí. O absolutista não gosta desse livro. E queria que você falasse um pouquinho, eu não li ainda, eu li Fomos Planejados, livro excelente, todo mundo deve ler esse livro, fantástico. Se alguma dúvida, tem que ler esse livro. É no lombo de quem realmente fica discordando das coisas sem entender. Mas eu queria que você falasse um pouco também, porque isso, a evidência, o que é isso? Aqui eu digo muito sugestivo, mas o que é isso? O que você quer dizer com isso? Os planejados eu li, Caixa Preta de Darwin, o que é que ele diz? Ele realmente desmascara a teoria da evolução e essa nova proposta sua. Resumidamente, o que você tem a dizer desses dois livros? Olha, pastor Jean, o que acontece com, por exemplo, a evolução, ela foi lançada no mundo através de um livro, né? A Origem das Espécies, né? E por Darwin. Aí muitas pessoas falam assim, nossa, o design inteligente só publica livro. Bom, primeiro, publicar artigos do design inteligente hoje é uma verdadeira aventura do desconhecido, né? Você bateu lá e o editor percebeu alguma coisa do design inteligente, ele tira fora, né? Mesmo assim, a gente tem conseguido publicar muitos artigos. Mas nada melhor que um livro, né? Em que você consegue fazer uma coletânea de evidências. E da mesma forma que a Origem das Espécies de Darwin lançou o evolucionismo ao mundo, o Caixa Preta de Darwin, de Michael Behe, lançou o design inteligente. As principais teses do design inteligente, os principais argumentos bioquímicos, né? Ele fala sobre o sistema imunológico hoje tão importante para a gente se defender do coronavírus, né? Ele fala sobre o sistema de coagulação do sangue, essa cascata, né? Que quando você corta, o sangue coagula, mas só no ferimento, uma coisa sobrenatural, né? Impensável. E ele vai dando argumentos e mais argumentos científicos. É ciência na sua mais pura essência. Ele vai falando, olha essa evidência científica, mais essa, todas mostram que fomos feitos prontos por uma mente inteligente.
E aí ele vai na literatura científica, ele fala, não achei sequer um artigo científico que me prove o contrário. Não tem artigo científico que mostra como que o flagelo bacteriano evoluiu, como o sistema de coagulação do sangue evoluiu, o sistema imunológico. Ele diz, por um lado, faltam quase zero, né, absolutamente zero artigos que comprovem a evolução. Por outro lado, nós estamos afogados e atolados em evidências de que foi uma mente inteligente. Aí o design inteligente é proposto, cresce no mundo inteiro e hoje é o vírus do design inteligente, né, pastor Jean? Que a todos contamina, o crescimento é exponencial da curva e um contaminado contamina vários ao seu redor. Amém, amém por isso. Você poderia, Marcos, a título de curiosidade, citar, sei que você é um caba corajoso, não é nordestino, mas é um caba macho. Então, quais são as principais mentiras da teoria da evolução? As grosseiras. Por exemplo, que o registro fóssil está atolado e afogado em formas transicionais. Não está. O registro fóssil é a maior pedra no sapato de Darwin. Eles falam que a gente tem vários e vários hominídeos, evidências e evidências de hominídeos. Não tem sequer um hominídeo em pé. O homem de Java, Neandertal, a Lucy, o Piltdown, todos eles caíram. O último hominídeo que lançaram aí, o Homo naledi, fizeram uma grande reportagem, uma pressão muito grande na mídia para mostrar isso ao mundo, né? Eles foram fazer a datação com carbono 14, ele é 10 vezes mais novo do que deveria ser. Então, as mentiras são muitas, né, pastor? Vocês vão ficar aqui até meia-noite. Os embriões de Haeckel dizem que quanto mais jovem, mais parecido, mais diferente. As borboletas de Manchester dizem que evoluíram. Olha só, elas mudaram a cor, mas continua a borboleta. O coronavírus, eles estão falando, olha, tá vendo? Evolução em ação, evolution in action, tá vendo? Aí eu falei assim, deve ser, né? Se o coronavírus tivesse sido antes um elefante, que agora se tornou num vírus, eu até acreditaria, né? Uma lagartixa, um pássaro, um elefante, um jacaré, ele é coronavírus, ele sofreu uma degeneração, uma alteração na sua proteína, mas ele continua coronavírus, RNA positivo, né? A estrutura é a mesma e tudo mais. Então, há uma série muito grande de pseudo-evidências da evolução, não é? Vírus, bactérias, registro fóssil, os hominídeos, eles falam sobre os milhões e milhões de anos. Milhões e milhões de anos é uma verdade, pastor? Encontramos tecidos mole em dinossauro. Recentemente, cortaram o osso do T-Rex, tinha colágeno, células sanguíneas. Nem os milhões de anos. Existe que as mutações criam, sofisticam a vida. O Michael Behe, no seu novo livro, Darwin de Volvos, mostrou que experimentos em laboratório, por mais de 40, 50 anos, com E. coli, com malária, mostraram que a evolução não ocorre por mutações. A mutação é do mal, quebra genes, degrada. Aí quase estão chegando em meia-noite e eu estou falando ainda, né, pastor? Me diga uma coisa, parece simplório a pergunta que eu vou fazer, mas há uma literatura pernóstica na educação brasileira que tudo indica para uma defesa da teoria da evolução, e quando eu era criança e adolescente, eu vi muitas figuras, né, como se o homem viesse do macaco e fosse evoluindo até chegar. Com que base eles chegaram a essas conclusões e como refutar isso à luz da teoria do design inteligente? Pastor Jean, nós temos que, se evoluímos, temos que encontrar um parente. Aí ficaram procurando, né? Encontraram nos chimpanzés, talvez, a forma menos diferentes, né? Menos diferentes do que a gente, porque a gente é extremamente diferente de chimpanzé, né, pastor? Não tem nada a ver, né? Eu falo não fomos planejados. Nós somos 80% diferentes em proteínas,
no mínimo de 7 a 14% diferente em código genético. Isso é um Big Bang evolutivo, né? São 3,5 bilhões de pares de bases. A gente é 67% diferente no nosso cromossomo, nos telômeros, 100% no cromossomo Y. A gente tem uma fala e um raciocínio que é ordens e ordens de grandeza superior aos chimpanzés e tudo mais. Mas eles tinham que achar um culpado, acharam os chimpanzés, né? E a partir desses chimpanzés, dos chimpanzés, eles pegam lá o crânio e tal, o crânio humano, o crânio dos chimpanzés, e vão procurando crânios humanos e crânios que são diferentes, e montam aquela sequência. No papel funciona muito bem, né? Tira as fotos e tal, desenho aquelas sequências que aparecem da evolução. Aquilo é no papel que tem, na vida real a gente não encontra. Aí eu brinco, né? Se você for num cemitério muito grande aqui de São Paulo, né? Ou em Natal, né? E procurar por crânios, você monta aquela mesma sequência, a mesma sequência. Então é uma história que foi contada que às vezes precisa, né, de algumas evidências e pegam crânios humanos, na imensa maioria, né, crânios humanos bem diferentes, porque a variabilidade dos crânios humanos é muito grande. Eu discuto isso no meu livro, né? Tem evidências, inclusive, né? Um crânio de Manistee, na Geórgia, pastor Jean, foi encontrado há uns anos atrás, eu tenho isso no Fomos Planejados, e no mesmo crânio, características de 3 hominídeos diferentes foram identificadas. Pode o cara ter vivido com parte do crânio há milhões de anos atrás, depois passou milhões de anos, viveu com a outra parte, com a outra, não tá. É uma história que não faz sentido. Aquela caricatura que nós vemos da evolução, ela existe aonde? No papel, nos livros de biologia, na mente, não é? Bastante, com grande imaginação dos biólogos evolucionistas. Na vida real ela não existe não, viu, pastor? Tem uma pergunta aqui de Maxwell sobre a medição do carbono. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Tem vários e vários livros que têm sido escritos, sabe? John Lasley tem um novo muito interessante, comentando sobre esses métodos de datação com carbono 14, com isótopos radioativos, não é? Olha, eu sempre dou esse exemplo, acho que é muito bom, todo mundo vai entender como é que esses métodos, no que eles se baseiam. Pastor Jean, é muito simples. Pensa que aqui nós temos um copo com água, é um frasco, com água, e ele está pingando água. Ele tem um furo e está pingando água. Aí eu vou perguntar para você, pastor Jean, esse copo tem água e está pingando água. Há quanto tempo faz que esse copo está pingando água? O senhor conseguiria calcular para mim? Um copo que está furado, está pingando água. Eu ia te perguntar, faz quanto tempo que esse copo está pingando água? Para responder essa questão, eu vou te ajudar, tá bom, pastor? O senhor teria que me perguntar assim, Marcos, mas quanto de água tinha no início do copo? Do início do experimento, né? O copo estava cheio, estava pela metade? Essa taxa de gotejamento, vamos medir? A gente vai lá e mede a taxa de gotejamento. Aí você vai me perguntar, né, pastor Jean? Não, para eu responder, eu tenho que saber se essa taxa de gotejamento foi constante, se ela não alterou, se ela não foi mais rápida ou se ela foi mais lenta no passado. Então, para responder a pergunta, quanto tempo faz que o copo está pingando água, eu teria que ter 2 informações que não estão presentes naquele momento. O quanto tinha de água no copo e se aquela taxa de gotejamento sempre foi a mesma. Isso é informações sobre um passado que não existe mais. É exatamente isso esse é o grande problema que acomete os métodos de datação. Eles não têm informações sobre o passado e eles têm que fazer pressupostos. Olha, a datação de carbono 14, pastor Jean, ela se baseia... O senhor está aí? O senhor se perdeu aí, estou vendo... Voltou. A datação de carbono 14 se baseia em 11 pressupostos. 2 mãos cheias mais 1. 11 pressupostos. Eles dizem assim, olha, se isso é verdade, se isso é verdade, se é verdade, se é verdade, o método dá essa informação. Então, é pressupostos demais para ciência de menos.
qual é a chance de 11 pressupostos estarem certos contra um desses pressupostos estar errado que acabaria com o método? É muito mais viável imaginar que um desses pressupostos talvez esteja errado. Por isso que eu não confio nos métodos de datação. A gente não tem como saber exatamente quanto tempo faz que o universo existe e quanto tempo faz que a vida existe através desses métodos. Agora existe um método muito bom. Tecido mole em dinossauro, pastor Jean, todo mundo sabe que não dura milhões e milhões de anos. A gente sabe a taxa de degradação, a gente sabe que incide raios cósmicos na Terra, mesmo que o fóssil o osso esteja enterrado, né, se fossilizando. A gente sabe que um osso deixado na Terra, né, debaixo numa camada sedimentar, ele teria que se mineralizar, ele estava cheirando mal, o tecido estava mole. Então aí, esse método eu confio. A Terra é jovem, o universo é jovem, porque não pode ter osso de dinossauro com tecido mole. Beleza. Tem uma pergunta aqui de um grande pastor, colega meu, e eu também iria fazer essa pergunta com uma roupagem um pouco diferente, mas eu acho essa pergunta incrível. E realmente eu tenho dúvida quanto a ela. Embora temos insights aqui que eu acredito que você vai tirar essa dúvida. Eu queria que você, pastor Carlos, e eu também passo por uma pergunta dele, que você falasse um pouco sobre o que você acha sobre o evolucionismo teísta, que tem crescido muito no Brasil, com o ABC2. Até aqui na UFRN eu recebi uma proposta muito carinhosa de uma das pessoas evangélicas, e eu vejo assim, será que isso seria uma integração, evolução com criacionismo, com design inteligente? Seria uma mistura? Ou como você vê se essa minha pergunta cabe junto com essa do pastor? Aí o senhor tocou na ferida, viu, pastor Jean? Eu acho assim, o que eu acho do evolucionismo teísta é um samba de crioulo doido. Samba de crioulo doido. É o juntar o injuntável, misturar o imisturável, sabe? Não faz o menor sentido. Eu combato o evolucionismo e pego, né, muito forte contra o evolucionismo teísta, porque assim, eu acho que é o cúmulo do desespero e da incompatibilidade de teses, né? O evolucionismo teísta diz o seguinte: a evolução é fato. Deus existe. Portanto, Deus guiou a evolução. Tudo errado, né, pastor? A única coisa que está certa é que Deus existe. Deus existe mesmo, eu também acho. Mas olha, a evolução é fato. Hoje os evolucionistas já sabem que a evolução faliu. 1/3 dos biólogos do mundo já contestam a evolução. O design inteligente cresce no mundo inteiro, mostrando que a evolução nunca ocorreu e que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. A gente vai fazer um pacto. Nós vamos fazer um pacto agora com uma teoria falida, que já está com seus dias contados? Não. Agora, Deus existe sim, mas Deus poderia ter guiado a evolução? Claro que não. Deus é um ser onipotente, onisciente, que disse para nós que fez pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele não disse haja luz e depois de milhões e milhões de anos, um processo tal que talvez tenha criado o universo. Talvez tenha criado a vida. Não faz sentido. Não faz sentido também na lógica, né? Porque a gente sabe pela nossa experiência repetida e continuada que mentes inteligentes, quando vão fazer alguma coisa, nós, por exemplo, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não somos, pastor? A Bíblia diz isso. Quando você quer fazer alguma coisa, pastor Jean, o senhor pega e joga uns negocinhos e fica esperando que as coisas aconteçam e a coisa surja lá. Não, você vai lá e faz. Quando o Henry Ford quis fazer um carro, ele foi lá e fez um carro. Quando o Santos Dumont quis voar lá em Paris, ele fez um avião e voou, com todas as suas partes. Então, mentes inteligentes, quando querem fazer alguma coisa, imaginam aquela coisa na sua mente, projetam aquela coisa e vão lá e fazem. É como o cara do Bamerindos, né? Deus é gente que faz, e faz bem feito.
Então, quando você põe Deus para guiar a evolução, você destrói os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, a sua característica de gente que faz e faz bem feito. Você corrompe os atributos de Deus, o pecado entra no mundo antes, aí você tem que achar que Adão e Eva iriam morrer no paraíso, mesmo com ou sem pecar. Faz aquele samba do crioulo doido, da interpretação da palavra, diz que Gênesis 1 e 2 é alegoria, porque senão, se for fato, a sua teoria cai, né? Você corrompe os atributos de Deus e corrompe a autoridade da palavra. Aí o cara que é evolucionista teísta, né? Me desculpe quem está me ouvindo, se eu sou contra mesmo. Eu acho que não é uma opção da igreja brasileira. A igreja brasileira não deve assumir o evolucionismo teísta como uma opção para os nossos jovens, porque não faz o menor sentido. E corrompe o jovem na sua vontade de lutar pela verdade. Porque aí ele vai de segunda a sexta na academia, né, pastor? Ele vai sentar na roda daqueles escarnecedores que nós tivemos aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele vai sentar lá com aqueles professores de evolução e vai falar assim, a evolução ocorreu. Ah, bonitinho, né? Aí ele nem fala que ele acha que Deus guiou porque eles não gostam, tá? Agora, no domingo, ele vai na igreja. Pode, pastor? Pode? Não pode, jovens do meu Brasil. Não pode, jovens do meu Brasil. Não faça esse compromisso espúrio entre a nossa fé genuína e a ciência genuína, que mostra que um ser todo-poderoso fez a vida e fez o universo e os fez prontos. Esse compromisso com as trevas da evolução, com uma teoria falida, eu não sei de onde surgiu, né, pastor? Isso cresce no Brasil mesmo, infelizmente. São nossos irmãos em Cristo, eu quero crer que sim. Mas Paulo advertia contra os falsos profetas, as falsas doutrinas, e eu também tenho que fazer isso. Infelizmente, eu não tenho como fugir. Ok, maravilha. Concordo plenamente. Meu querido, me fale um pouco, eu não sei se você falou e eu passei despercebido, sobre o título do seu livro. Por que esse título? Antevidência. Antevidência, pastor. Antevidência é uma palavra... Agora você é vidente, agora... mas não é isso. A palavra em inglês, pastor, é foresight, né? Sim. E a gente ficou procurando uma tradução para português, não tem muitas alternativas, né? Mas a antevidência é uma palavra em português, né? Você tem que juntar as duas, a antevidência. Ela é uma palavra que significa o quê? A capacidade de você prever problemas futuros e providenciar a solução. Então você tem antevidência, se você tem antevidência, você sai da sua casa, percebe que vai chover, você fecha as portas e as janelas. Se você tem antevidência, né, você sabe que a gasolina não vai ser suficiente, você vai lá e enche o tanque para fazer uma viagem longa. É isso que é ter antevidência, a capacidade de prever, de antever problemas futuros e resolvê-los. E a vida está cheia de exemplos de problemas futuros que iriam ocorrer, que iriam destruir a vida, e quem fez a vida já providenciou soluções na própria vida para que ela pudesse lidar com esses problemas, né? Aí, você quer que eu cite um exemplo bem legal? Veja, por exemplo, né, na fertilização do óvulo, eu uso muito esse exemplo que eu acho fantástico, todo mundo entende. No momento que o óvulo é fertilizado, chegam ao redor do óvulo aproximadamente 200 espermatozoides. 200. Mas só pode perfurar um, pastor, porque se perfurar dois, aquele óvulo está comprometido, né? Uma poliespermia chama o processo e há uma confusão genética e cresce um tumor. Aquele tumor pode matar a mãe e a criança já está morta, né? Não nasceu. Então, quando o primeiro espermatozoide perfura o óvulo, quem planejou a vida falou, olha, eu tenho que mandar muitos espermatozoides, porque senão eles vão se perder pelo caminho, o sujeito vai usar celular no bolso, a taxa de espermatozoides vai cair, a motilidade vai ser menor e tudo mais. Então tem que mandar bastante, vai chegar a 200, mas só pode um perfurar. A partir do momento que o primeiro perfura, pastor, tem um processo metabólico incrível, uma chuva de cálcio, todo um metabolismo, reações bioquímicas ocorrem que endurece o óvulo.
e o segundo espermatozoide não consegue mais perfurar. Isso é essencial, é um problema mortal, né? A polispermia, que foi evitado com uma solução para lá de genial. E o que requer essa capacidade? Uma mente inteligente. Somente inteligentes, né, conseguem prever que vai chover e fecha a porta. Que a gasolina não vai dar, ele faz os cálculos e enche o tanque. E percebe que 2 espermatozoides, se forem perfurar o óvulo, morre a vida, morre o neném e morre a mãe. É fantástico. Eu desenvolvo os principais exemplos nesse livro, mas são só os principais. A vida está abarrotada e atolada de evidências, de problemas que foram resolvidos. Tem uma pergunta aqui, a pessoa que está nos acompanhando, que ela gostaria que você fizesse um comentário sobre a teoria da Terra jovem. Ah, sim, olha, pastor, eu sou, além de defensor do design inteligente como cientista, eu também sou gente, né? E gente tem posições filosóficas e teológicas, todos temos, né? Se é ateu, você tem uma posição filosófica e teológica, você nega a existência de Deus. É uma posição filosófica e teológica. E a minha posição, todo mundo tem que escolher, né, pastor? Ninguém pode ser neutro, né? Não dá para ser. Eu sou criacionista, eu creio em Deus, é óbvio, eu tenho certeza que ele existe na realidade. E eu sou criacionista, eu acho que ele fez, e ele fez pronto. Ele não fez lenta, devagar e sucessivamente. Esse Deus do devagarinho aí eu tô fora, tá? O meu Deus fez pronto. Eu creio que faz pouco tempo, milhares, não milhões. Por que eu creio nisso? Porque eu acho que as evidências são muito fortes, que a Terra é jovem e o universo também é jovem. A Bíblia fala, né? Ela fala assim, olha, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Tem gente que fala assim, não, o universo talvez não esteja incluído e tudo mais, né? Tem um amigo que fala bastante sobre isso, um físico, né? E eu brigo com ele sempre em relação a isso, porque ele faz uma interpretação equivocada do texto, né? Se você vai olhar no hebraico, o texto em hebraico está querendo dizer assim, porque em 6 dias Deus fez o céu, o mar, a terra e o mar, e o tudo que neles há, quem analisa, é assim, e se tiver mais coisa, cara, que a gente não está vendo, não está sabendo, põe tudo no pacote, ele fez tudo, tá? O céu, a terra e o mar e tudo que neles há, tudo que neles há. No céu tem o universo todo, não tem? Então ele fez em 6 dias e no 7º dia descansou. Ele quis estabelecer a semana e tudo mais, né? Tem todo um propósito nisso. Agora, o dia é dia, claro que é, o Ion é dia. Esse negócio de que Ion é milhões e milhões de anos é um compromisso que a gente fez também com a evolução, né? Teria que ter milhões de anos, então falou, pode ser eras, tá? Porque para Deus um dia é 1000 anos é um dia. Está falando sobre a longanimidade de Deus, né? A segunda vida de Cristo, não está falando sobre a idade da Terra, né? É completamente distinto, mas você pega esse versículo, arranca do contexto e fica tentando defender os seus milhões de anos. Então, por que eu acho que a Terra é jovem? Tecido mole em dinossauro. Você vai no topo das montanhas tem resto de animais marinhos. Aí tem erosão que come a montanha. Não poderia ter, é um processo muito rápido que elevou as montanhas, não seriam milhões e milhões de anos. A Lua se afasta da Terra, lá aos 4 centímetros por ano, se você regride, em 500 milhões de anos já não teria vida na Terra. O Sol está esquentando, há 1 bilhão de anos atrás, a água seria sólida, estava abaixo de 0 graus Celsius. Então, não faz muito sentido, né? Parece que é jovem mesmo, tá? Sedimentos nos mares, o campo magnético da Terra. Todo mundo tem um contra-argumento, né? Mas eu acho que se você pega o argumento e o contra-argumento, eu acho que os argumentos a favor de uma Terra e de um universo jovem pesam muito mais na balança, e eu sou jovem. Agora, se for antigo também, não estou muito preocupado não, tá? Se chegar no céu, Deus fala assim, Marcos, nisso você estava errado. Eu tinha criado o universo há milhões de anos atrás. Eu falo assim, tá bom. Só isso. Beleza. Tem uma pergunta aqui, que é a seguinte, para a gente fechar esse assunto e já partir para o outro, que diz assim, por que o design contraria a evolução? Deus não poderia usar os 2 processos, assim como uma microevolução, criar algumas prontas e outras ter decidido que evoluísse? Por que não? Por que não? Porque a ciência mostra que não, tá? Em primeiro lugar, Deus poderia ter feito? O Michael Behe perguntaram isso para ele um dia, porque acham que o Michael Behe é evolucionista teísta. Ele é esperto o suficiente para não ser, tá?
E perguntaram para ele, por que eu acho que é esperto? Mas, gente, para mim o evolucionismo teísta é a maior aberração de todas. É um compromisso totalmente sem nexo. Nem teológico, nem científico, nem filosófico. Não faz sentido, gente. Eu não sei de onde surgiu esse compromisso, viu, pastor? Eu sei de onde surgiu, mas como que alguém pode embarcar nessa? Então, Deus poderia ter guiado a evolução? Perguntaram para o Michael Behe. Ele falou assim, Deus até poderia, porque Deus é Deus, ele podia fazer do jeito que ele quisesse. Eu só não sei como é que ele fez, eu só sei que ele não usou a evolução. Aí ele fala, por que, Michael Behe? Porque a evolução não faz sentido, gente. Ele falou isso. A ciência já mostrou que isso não faz sentido. Então, eu não sei como é que ele fez, só sei que a evolução não foi. Uma alternativa está eliminada, que é a evolução. Agora, pode pôr Deus para guiar um processo não guiado, um processo caótico, acidentado, que não tem propósito? Não pode. Agora, se você põe Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução. Porque a evolução não é um processo guiado, né? Os evolucionistas ficam muito bravos quando você põe Deus para guiar a evolução, porque você destrói o processo deles. Aí você fala assim, pô, Deus, agora você acha que uma mente inteligente esperaria milhões e milhões de anos? Aí fala assim, né, pastor, Deus calibrou as forças naturais para que o universo se formasse através do Big Bang, de uma evolução do cosmos. Então Deus não sabe calibrar, viu, pastor? Porque Deus ele errou nos cálculos, porque a gente sabe que forças naturais não formariam o universo, a gente sabe que forças naturais não formariam a vida. A vida se diversifica? Sim, com informação genética pré-existente, é o splicing alternativo, o overlap genético. Ele criou um casal original de caninos. Esse casal original de caninos foi se diversificando em lobos, raposas, cães, coiotes. Por quê? Porque ele é esperto pra caramba, né? Ele falou assim, cara, eu não posso criar uma espécie fixa, porque ele é esperto, né, pastor? O vírus não é, mas ele é. Disseram que o vírus é esperto, né, pastor? Deus é esperto, o criador do vírus é esperto. E ele falou assim, olha, vai ter várias condições ambientais, depois do dilúvio, o mundo vai ficar muito diferente, os bichos terão que se adaptar. Então eles se adaptam, né? O cão, a raposa, lobo. Agora eu tenho um cachorrinho aqui em casa que eu chamo de lobinho. Por que eu chamo de lobinho? Porque ele parece um lobo, né? É tudo na variação da mesma espécie. Os felinos, idem, né? Os homens, grandes variações. Aí você fala assim, poxa, o japonês é tão diferente. Pastor, é só uma falta, né, de uma enzima lá que não tem essa dobrinha que a gente tem aqui, né? Então eles são retinhos. Pô, a cor da pele, cor é variação que a gente tem, melanina, tal. Então, gente, somos... as variações ocorrem, sim, mas são evoluções? Não, são adaptações do mesmo tema. Nada novo se criou nesse universo, nenhuma nova proteína, nenhum novo processo metabólico por processos evolutivos, esquece. São adaptações do mesmo tema e que informações genéticas que já existiam dentro de nós. Que maravilha! Obrigado pela aula. Você sempre dá um show, cara. Eu sou fã. Me diga uma coisa, agora vamos mudar o chip. Vamos nós. Eu tenho um negócio aqui meio complicado para você explicar para a gente, né? A cloroquina, meu amigo, a gente escuta todo dia esse negócio de cloroquina na televisão. E aí, escuto você também, tenho escutado algumas palestras. E eu, logo no início, quase no início da pandemia, quando chegou aqui no Brasil, você mandou, junto com outros cientistas, outros médicos, você mandou uma carta ao presidente da República e ao ministro da Saúde para usarem a cloroquina. Essa descoberta, porque o que moveu você para mandar essa carta, como foi aceita, não foi? A gente sabe que não foi. Então, eu queria que você falasse um pouco primeiro desse tópico. Pastor, não é que não foi, né? Porque caíram 2 ministros já. Então, o primeiro-ministro ficava falando ciência, ciência, ciência. Né? Ele tinha uma posição pré-concebida, né? Inclusive, ele apoiou aquele estudo de Manaus, que no final falou que não funciona, inclusive, e mata. A gente acha que aquele estudo foi muito mal feito, né? Superdosagem e tudo mais. Depois entrou o Taishi, né? Eu acho que ele estava meio propenso, mas é uma decisão um pouco difícil. Ele ficou, eu preciso de mais testes, mais conhecimentos, mais conhecimentos.
Acho que daqui uns 2 anos ele vai ter conhecimento suficiente e vai decidir, né? Não pode, aí a crise já passou, né? O vírus já matou. Como Garrincha, né? Esqueceram de avisar os russos, né? Conhece essa história, né? O técnico ficava... então, a gente escreveu uma carta, escreveu uns 3 já, né? 4 agora, para o Brasil também e tudo mais, sobre essa história de ciência, ciência, ciência. O que a gente acha, né, pastor Jean? Eu estou envolvido desde o início, a gente tem um grupo muito grande no Brasil, a gente troca informações todos os dias, são acadêmicos, né, o grupo que eu faço parte. Eu falei em nome deles, inclusive, né? Eu sou o porta-voz, me elegeram como porta-voz, né? O Marcos sempre se mete nessas coisas, né, pastor? Agora sempre briga com a ciência, né? A cloroquina é o design inteligente da medicina, vamos dizer assim. É um grupo de hereges que fica brigando contra o establishment, né? E aí, agora, por que a gente apoia? Pô, o Didier Raoult acaba de lançar um novo artigo, né? Ele pôs o abstract. Ele tratou 3.700 pacientes no hospital dele, os mesmos médicos, tudo bonitinho e tudo mais. E a taxa de mortalidade diminuiu acentuadamente, a necessidade de internação. A Prevent Senior aqui no Brasil, tem vários e vários outros estudos, né? Agora está saindo vários estudos. Cientistas no mundo inteiro, ganhadores de prêmio Nobel, grandes cientistas estão falando, gente, vamos usar, vamos usar. Temos certeza absoluta? Não temos. As indicações são muito boas, mas certeza absoluta não, né? Não temos. A gente não fez estudo randomizado, duplo cego, sabe, aquela rigor científico, né? Não temos, mas o vírus já está por aí. As indicações são muito seguras. Esse novo estudo do Didier Raoult, eu pus no meu Face, game over, decidido, gente. Parece que funciona assim, certeza absoluta ainda não tem, sabe? Mas é 99%. Aí a gente vai falar o seguinte, por que não usar? A gente não poderia usar se matasse. Os estudos que mataram, superdosagem para a pessoa errada no momento errado, tá? Esquece que ela não mata. Um tratamento agudo, feito em 5 dias, com uma dosagem baixa, né? Hidroxicloroquina 400 miligramas. Tem gente que toma essa dosagem por anos e anos e anos. Muitas e muitas pessoas com reumatismo, com lúpus. Quando vai para a Amazônia, você toma por causa da malária. A droga foi colocada no sal de cozinha nos anos 50, na Amazônia, era o sal pinote, sal cloroquinado. A OMS aceitou isso como protocolo e distribuiu por toda a África. Então, assim, olha, temos dúvidas? Temos, mas temos uma esperança muito bem consolidada em dados. O efeito colateral é mínimo, a droga é praticamente de graça. Né? Porque custa R$1. Por que não usar? Por que vamos ser temerosos? Né? É covardia não usar. Porque se daqui a um tempo a gente perceber, olhar para trás e falar assim, olha, não funcionou, a gente deu uma coisa inócua. Né? É como se desse uma vitamina C para a pessoa tomar. Agora, os efeitos são muito baixos. Agora, se a gente olhar para trás e falar assim, puxa vida, não demos e muitas pessoas morreram, é muito pior. Então não vamos ficar sentados na nossa sala apoiando, esperando resultados futuros, como o Taish, infelizmente, falava todo, estou me informando, está se informando até agora. E vai ficar muito tempo, né, esperando esses resultados conclusivos, que numa pandemia não dá para esperar. Não vamos ficar sentados na nossa sala, temerosos, covardes, né? E vamos arriscar, porque o risco é praticamente inexistente. Risco é praticamente inexistente. É uma chance muito boa de funcionar. Se não funcionar, erramos tentando, corajosamente. Se funcionar e não dermos, erramos covardemente, perdendo vidas. Não tem como. Põe as duas coisas na balança, você vê, poxa, gente, por que não? Por que não? Aí, por que não? O senhor me responde, né, pastor? Você sabe por que não? Eu também sei, toda a população brasileira sabe por que não. É verdade. Verdade. Me diga uma coisa, eu escutei, aí eu não sei, eu sou completamente leigo no assunto, que a cloroquina, ele tem efeitos colaterais terríveis, que você já desconstruiu, de certo modo, essa ideia.
tipo, eu escutei, cardíaco da arritmia e hipertenso não pode tomar, tal, e ela seria uma possível indicação somente para o início, quando a pessoa Sim, está o pastor Jean, a aspirina tem um monte de contraindicações, se você ler a bula, você não toma. Paracetamol, então, pior. Se você ler a bula, você não toma praticamente nenhum remédio. Se você lê ninguém lê a bula, porque senão você não toma o remédio. Agora, o que o médico faz? O médico receita, não receita? Mesmo com esse monte de contraindicações? Porque o médico olha para você, faz algumas perguntas, você pode tomar. Se você é cardíaco, não deve tomar, óbvio. Se teve um histórico de arritmia, não tome. Hipertenso, então, assim, mas são casos raros. São casos raros de pessoas que não podem tomar. Por isso que a gente não acha que a pessoa tem que ir na farmácia comprar. Não, não tem. Ela tem que ter um acompanhamento médico, ela tem que ter alguém, pelo menos na família, que seja médico, que a oriente, né, e tudo mais. Por isso que a gente acha que o SUS deveria ter o protocolo, como tem agora, né? O Ministério da Saúde tem um protocolo que permite o médico administrar. Tem uns que não estão administrando, não sei porquê, mas deveriam estar administrando. O médico faz algumas perguntas, fala, olha, você tem problemas cardíacos? Você já teve arritmia e tudo mais? Então toma, né? Primeiros sintomas, nos primeiros sintomas. Vai ficar esperando para fazer o teste? Vai esperar os sintomas piorarem? Pô, uma droga que custa R$1, gente, que tem mínimos problemas, que você pode, em algumas perguntas, já eliminar as pessoas que não podem tomar, que são mínimas, né? Os casos são mínimos. Vamos dar. Depois descobriu que não era, tudo bem, tomou vitamina C, tomou farinha, é praticamente farinha, né? Tomou farinha, e daí? Qual é o problema? Nenhum. Então, realmente, a gente está ganhando, mas a gente está ganhando a batalha, viu, pastor Jean? Eu acho que muitos no país estão usando, médicos estão tomando, estão administrando, né? Cidades estão usando e tudo mais. E quem não usar, vai ter que pagar o preço, e depois vai ter que se explicar por que não usou, né? Se vidas forem perdidas, né? No tribunal de Deus, né? A gente sabe que um dia vai ter, né, pastor? Isso que me incomoda. Eu tenho fome e sede de justiça. E eu podia ficar em casa aqui, ó, pedindo comida no iFood, né? Assistindo a net. Eu poderia, tá, pastor? Sinceramente, eu poderia, porque eu não sou daqueles eu não sou profissional liberal. Eu tenho meu salário e tal, mais ou menos garantido, né? Então, eu sou daqueles lá que poderiam estar pedindo comida no iFood, Netflix, fazendo minha academia aqui em casa, correndo de bicicleta, escrevendo livros e tudo mais. Por que eu estou nessa luta, né, me expondo, né? O ministro Tait falou assim, eu não vou manchar a minha reputação. Eu não tenho medo de manchar a minha, pastor. Mais manchada do que ela já está, né? Não vai ficar também. Eu acho como eu me envolvi nesse grupo, como a gente tem muita informação, e a informação é muito boa e segura, e como a gente está vendo que vidas talvez estejam sendo perdidas, por isso que a gente está na luta, está tentando salvar vidas. Eu não tenho interesse, eu não tenho interesse com nenhuma farmacêutica, mesmo porque eles não pagariam nada para mim, porque a droga custa R$1, o lucro deles é baixíssimo, tá? Não tem interesses. Não tenho interesses políticos partidários, não tenho, pastor. Eu tenho preferências políticas partidárias? Tenho, mas eu estou defendendo política de jeito nenhum. Absolutamente. Eu não exporia. Para que eu vou me expor para defender uma outra posição político-partidária? Eu tenho fome e sede de injustiça. Eu acho que Deus me fez a sua imagem e semelhança. E Deus quer que a gente seja sal e luz no mundo. E quando a gente vê um problema e a gente pode fazer o pecado da omissão, acho que é pior ainda, né, pastor? A gente quando peca agindo, né, tudo bem, mas quando a gente não faz nada, Deus fica pé da vida, não fica? Fica, Deus fica. Isso, então estou contigo, tem que levantar a bandeira da verdade, independente dessa polarização política que faz mal ao povo brasileiro, que não estão construindo pontes de segurança. Então, fico com você também nesse sentido, e sei da sua sinceridade e dessa batalha tão grande para salvar vidas, que é o interesse de todos nós. Mas eu quero só fazer mais uma provocação aqui a você. Claro. Por que você diria a OMS que suspendeu o... Não sei se vamos falar sobre o trabalho da...
a França que suspendeu isso, não. Pelo contrário, por outro lado, também vemos a Índia usando, né? Aqui no Nordeste mesmo, no Ceará, estão usando a cloroquina. Esse é o mercado que se daria ao OMS. Olha, pastor, veja só, aí tem um trabalho que é publicado no Lancet com 95 mil pacientes. Quando saiu aquele artigo, a gente falou assim, meu Deus, a gente estava defendendo uma tese equivocada. Tá vendo? Aí matou, cara. Nossa, esse artigo, né, no Lancet, 96 mil, mas a gente ficou meio desconfiado, né? Aí a gente foi olhar, pastor, eu coloquei no meu, eu fiz um artigo, eu falei assim, é o Denorex, é um Denorex. O senhor lembra do Denorex? Denorex era um shampoo que parecia, mas não era. Parece, mas não é, né? Eu escrevi, gente, o artigo, olha, eu acho que foi o maior fiasco científico dessa pandemia, esse artigo do The Lancet. 96 mil prontuários, pastor, 96. Primeiro já seria sobrenatural alguém conseguir reunir tudo isso. A gente foi olhar, parecia que era um tratamento precoce. Eles deram já para a fase 3, já de num estágio inflamatório com alta carga viral, em que a hidroxicloroquina já faz mínimo ou nenhum efeito. Deveriam estar dando anticoagulantes e anti-inflamatórios. Então entraram com a droga errada, com a pessoa errada, no momento errado. Não só isso, há gravíssimos problemas com os dados, né? Deram um dado da Austrália que não bate, falaram que tinha morrido 90, não sei lá os números. Naquele momento, na Austrália, só tinha morrido 70. Então, morreu mais por hidroxicloroquina do que morreu por Covid na Austrália. Tá tudo esquisito naquele artigo, né? Parece que vai ser retirado aquele negócio. Foi uma ação orquestrada, tudo indica, né, do editor. Todos os autores têm conflitos de interesse, já trabalharam com farmacêuticas. O estudo foi financiado por grandes farmacêuticas que talvez tenham interesse no Remdesivir, na vacina. Já pensou vender vacina para bilhões de pessoas no mundo inteiro e tudo mais? É tudo sob suspeita. Você não leva. Eu escrevi um artigo no Conexão Política, saiu publicado lá. Tem vários. Hoje eu pus no meu Face lá que teve um francês que é contra o Didier Raoult, que ele escreveu assim, olha, o artigo é uma... Eu fui muito mais... O Didier Raoult falou que era uma porcaria, eu disse que era um Denorex, ele disse já com o francês já é uma pontinho. E o cara é contra a hidroxicloroquina, ele é contra a hidroxicloroquina e contra o Didier Raoult. Mas mesmo assim ele falou, o artigo do Lancet é tudo errado ali. Aquilo lá já está dando um grande, um barulho tremendo e vão descobrir que aquilo lá foi orquestrado para desqualificar uma droga que está salvando vidas. Amém. Queridão, muito obrigado. Obrigado. Estamos juntos aí, esperando você aqui esse ano ainda. Acabando o tempo, né? Se Deus quiser, para a gente comer aquele camarão, fazer aquele movimento aqui na TV, na universidade. Vamos abalar, né? Hein? Abalar a Federal do Rio Grande do Norte de novo com a verdade do design inteligente. Mais de 40 mil estudantes que tiveram acesso e tudo mais. Foi uma revolução aqui, o design inteligente, viu? Vamos fazer aquilo que é bom, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que somos verdade. E a verdade nós temos que buscá-la e perseguir. Preservar, né? E preservá-la a todo preço. Fica aí as suas considerações finais, com o meu agradecimento e desejando que Deus te abençoe grandemente. Amém, pastor. Olha, eu sempre tenho dito no final das minhas lives, né? Tudo isso tem um propósito. Deus está no comando de todas as coisas, essa pandemia e tudo mais, né, pastor? E que se Deus permitiu, se isso está acontecendo, Deus que permitiu, não foi o governador, não foi o prefeito, não foi o presidente, não foi ninguém, né? É Deus que está no comando e Deus que está dirigindo o curso da história. E Deus está ensinando uma lição para esse país, né? Tiraram um Deus da ciência, tiraram o design inteligente, não quer pôr o design inteligente, só evolução, né? Somos frutos do acaso e tudo mais. O aborto, né, predomina nesse país, mais de 1 milhão de crianças morrerão esse ano no país, no ventre das suas mães pelo aborto.
jovens que estão morrendo por suicídio, né? Sem esperança num grande Deus. Então Deus quer ensinar ao povo brasileiro, ao mundo todo, mas ao Brasil, né? Uma lição, né? Que ele é Deus, que a ciência ele é o autor e consumador, e que o homem tem que esquecer um pouco desse materialismo, desse consumismo, dessa eliminação dos princípios e valores de Deus da nossa sociedade e voltar os seus olhos novamente para ele. Eu acho que essa é a grande lição da pandemia. Acho que um Brasil mais justo, mais temente a Deus vai emergir, né, surgir dessa pandemia. Políticos que fizeram bem serão preservados, serão enaltecidos, terão honra. Os que fizeram mal serão eliminados. Não tenho dúvida quanto a isso. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos passar essa lição. E também que todo cristão que está nos ouvindo, como Deus está no comando, é Ele que determina o dia da sua partida desse mundo, não é o vírus. Então fique em paz, dê um boost no seu sistema imunológico, é Deus que está nos salvando do vírus com o sistema imunológico. E saiba, né, que o viver é Cristo, é muito bom viver, é lógico, mas o morrer, né, se formos para a glória, né, é lucro, você lucra, né, não está ganhando muito na bolsa, mas está lucrando. E aí nós vamos andar em ruas de ouro, na Jerusalém celestial com o nosso Mestre Jesus. Lá não tem vírus, não tem governador, né, não tem prefeito, não tem lockdown, não tem droga, não tem cloroquina, não precisa de droga, não precisa ficar discutindo se ela salva ou se ela não salva. Lá a gente tem um corpo glorificado eternamente com Cristo, né? Durma em paz, tranquilo, irmão. Deus está no comando. Se você viver é porque você tem um propósito, se você for é porque você vai para a glória. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridão. Fica com Deus aí. Um abração. Estamos juntos aí. Amém, pastor. Um abraço bem apertado a todos vocês. Um abração aí. Agradecer aqui a Deus. Também a minha esposa que completa ano hoje. Ela que me incentivou. Parabéns. Um abraço. Come um pedaço de bolo por mim, hein? Amém. Um abração. Deus te abençoe. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.